Olá, bom dia, bom dia. Começamos de forma rápida. Hoje nós estamos aqui rápidos no gatilho. O programa tá na pauta de hoje, com um oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, RS Garante. Nós reunimos aqui essa dupla querida das terças-feiras. Ivanir Gasparim representa o setor privado, ele é empresário, né? Ele também é uma das forças vivas ativas em Caxias do Sul, quando o assunto é pilar de economia, setor representativo de classe, já foi presidente da SIC, já está no conselho atualmente, Cindy Lojas, enfim, mil coisas que daria para a gente ficar dizendo aqui. Também o Pablo Carlotto, que é um pouco mais das humanidades, né? Eu diria assim, porque ele tem a ver com formação em filosofia, né? Tem uma preferência, um olhar muito grande, um pesquisador, né? Um admirador de sociologia, enfim, teologia, filosofia. É professor de carreira e hoje ele é o coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Apresentei vocês direitinho, gurizes? Bom dia, tudo bem? Olha, eu só ponderaria... Ah, meu Deus! Eu só ponderaria... Me esforcei tanto, Gasparim! Só ponderaria que a minha formação ali em filosofia também é psicologia e sociologia. Eu fiz bacharelado e licenciatura em filosofia, psicologia e sociologia pela grande Universidade da Serra Gaúcha, UX. Eu sou um filho da UX. enquanto graduação. Depois as pós, etc e tal, então arrumei para outros ares também. Mas, tem enfim, essa formação, o nome da formação toda é essa? Filosofia, psicologia e sociologia. Eu achei que era só filosofia. Não, era... Na época? Um pouquinho antes tinha até história e geografia, viu? Olha. A minha geração, quando chegou na UX, já tinham tirado a história, já tinham tirado a geografia para fazer um curso distinto. Certo? Mas permaneceu ali a filosofia, a psicologia e a sociologia. Tanto é que na época, quando eu me formei, eu já trabalhava no Colégio São Carlos e na época era uma exigência das escolas que a gente tivesse o registro do MEC. E eu tenho a carteirinha do MEC com esse registro, filosofia, psicologia e sociologia. Mas bom dia, Gasparim, bom dia, Barry, bom dia a todos. Não é filho da UX, é neto, bisneto da UX já, pelo jeito, né? Ela vai mais de 25 anos, 30 anos já. Mas bacana isso, nem sabia que o currículo... Claro, a gente sabe que os currículos não mudam. Sei atualmente se a filosofia de Caxias da UX dá essas habilitações, mas na época era filosofia, psicologia e sociologia. Tanto é que uma das grandes professoras minhas na área da psicologia hoje é uma amiga minha, por incrível que pareça. E na época, quando eu fiz a parte da psicologia, eram 40 mulheres no curso e eu sozinho lá como homem. Era um grande desafio, né? Que engraçado, eu quando me formei também pela Universidade de Caxias do Sul, Gasparim, o curso chama-se, acho que até hoje é Comunicação Social com habilitação em jornalismo, publicidade e propaganda ou relações públicas, né? Eu escolhi jornalismo, então eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, mas isso não me dá as três formações, embora elas tenham um eixo parecido, né? Um tronco muito parecido, não, a gente se forma para uma habilitação só. As matérias, os pré-requisitos, praticamente mais da metade são parecidos, mas lá no final tu recebe teu certificado para uma... os códigos, a questão da universidade tem os códigos do componente curricular, né, da disciplina ali, que esse é um dos divisores, porque eu tive um pequeno probleminha com um código que eu nunca vou esquecer, que era o B509. O código da Vinci. Entende? É um código, entende? Que quando eu fui me formar, não, tu fez a disciplina, mas o código não é. E está faltando esse código para você se formar. Então, volta para 6 meses de novo na UX lá para fazer aquela bendita cadeira, só por causa do código, com o mesmo professor, com o mesmo conteúdo, com tudo. Mas o código não era o mesmo. Olha aí, ó, viu? Eu tenho
esse ruído com a UX. Esse ruído com a UX. Não, Segura, lá na nota Pedro. não foi 10, foi Segura, 9. Totalmente Segura, satisfeito, Pedro. mais ou menos. O bom é que eu não gravei o nome da professora. Mas Deixa quieto, né? Gasparim, seja bem-vindo também ao programa. Tudo bem contigo? Tudo bem. Ouvindo as histórias, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Os pré-requisitos, a falta daquela matéria e tal. Mas tempos bons aqueles, tempos bons, sonhadores, né? E era um tempo que você, tendo diploma, praticamente você tinha a garantia de emprego. Hoje não, hoje você tem que batalhar mais um pouco, né? O diploma já não ajuda tanto. Cada experiência que vivemos, né, na nossa formação, ela tem as suas peculiaridades, né? Da minha formação em especial, quero dizer de forma pública, né? Eu sou muito grata à Universidade de Caxias do Sul pela formação, porque eu peguei os primeiros anos de jornalismo. Não foi a primeira turma, mas foram as primeiras turmas do curso de jornalismo em Caxias do Sul. A gente sabe que os primeiros anos de um curso, sempre a gente, né? Será que vai ser bem reconhecido, enfim, o mercado vai reconhecer bem, a gente sabe disso, né? E eu tive a sorte, o privilégio de ter pego, assim, a nata. Mas sabe o que é a nata dos profissionais de jornalismo do Brasil? A UX contratou, não tinha, assim... Os melhores dos melhores eram professores da Universidade de Caxias do Sul no curso de jornalismo. Professores, alguns locais, mas a grande maioria, passagem por cobertura internacional da revista Veja, pessoas com trajetória na televisão, assim, renomados, né, profissionais de mercado. Hoje mudou um pouco a perspectiva, né? Hoje se olha um pouco mais para a questão acadêmica desses profissionais e, às vezes, tem uma dificuldade em fazer a combinação, né, daqueles que são do mercado, ou seja, estão alinhados com o que o mercado está pedindo, conhecem as ferramentas na prática, o uso, e a questão acadêmica, né? Muitas vezes tem uma discrepância entre uma coisa e outra. Não sei como é que está hoje, mas eu posso dizer, sem medo de errar, assim, eu fui de uma das turmas muito privilegiadas. Muito. No passado, vamos lá, teve um corte, né, que começaram a exigir doutorado para ser professores. Sim. Mas houve um tempo que a maioria dos professores, eles tinham a vida acadêmica, mas a prática ao mesmo tempo. E isso ajuda. Ajuda claro bastante. que você tem que ter o academicismo, é que nem eu falo, o doutorado acadêmico, né? Mas aquele que mistura a prática tem os pés mais no chão, sabe? Mas claro que eu falo, esse equilíbrio. E nós pegamos, né? Eu mesmo, quando quando eu estudei administração, eu tinha ícones de empresários que praticamente estavam lá por amor à camiseta, porque o salário realmente não compensaria se pensasse em salário, né? Mas eram pessoas que traziam na bagagem a sua experiência profissional e ele juntava a academia. Então, isso, para mim, foi algo fantástico, né? Mas que mudou, tendo em vista que as exigências foram que os professores fossem mais acadêmicos e menos... experientes, mas... Às vezes nem a escolha da instituição, né? Uma questão... via do MEC, isso, foi exigência do MEC. Né? Isso. Exigência, para poder operar, você tem que cumprir aquelas exigências. Isso aí. Uma coisa que eu... Pois não, quando eu fiz a filosofia, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos na UX grandes professores que contemplam isso que tu estás falando. O Lino Casagrande, o Tonico, o Bombassaro, agora tem um outro Bombassaro também, mas eram pessoas que não tinham lá doutorados, pós-doutorados e tal, tudo, mas eram pessoas que exalavam, que transmitiam aquilo né, sobre a filosofia, porque estudavam, porque se dedicavam bastante. O Tonico, o próprio Lino, eram pessoas que circulavam pelo mundo em busca de obras que não se tinha aqui na nossa região, e eles traziam. Depois, um pouquinho mais tarde, vieram alguns professores já com doutorados e até externo, e destaco aqui o Dr. Raul, que era um argentino que havia estudado longo tempo e feito doutorado na Alemanha e tal, tudo. Então, traz isso que tu estás falando, Gasparim, e eu sentia muito isso na pele, né? Que não eram pessoas que se fizeram academicamente, né? Que galgaram os grandes espaços da academia para depois se tornarem professores. Não, se tornaram professores, foram se fazendo no caminho da busca pelo conhecimento, de montar. Eu me lembro que uma época eu até fiz parte do colegiado, né? Que se discutia as disciplinas para o próximo semestre e assim por diante, e tinha muito essa preocupação do profissional de agregar novos elementos, mas também com uma alta exigência de buscar também para poder oferecer.
sabe? Então, são universos bem interessantes e creio eu que aqui a gente fala sobre uma instituição magnífica da nossa região, que é a UX. Às vezes eu sou até um pouco crítico à UX, mas acredito que ela tem ainda muito potencial e ela tem que explorar esse potencial para a nossa região, né? E não ficar à margem, assim como grandes empresas caxienses que ficam à margem da cidade. A UX não pode fazer isso, sabe? Por quê? Porque ela, além de gerar conhecimento, além de gerar novos cérebros aí instrumentalizados com conhecimento, ela também tem que dar um aporte para a cidade, para a região e até mesmo para o país e fora do país. Esse potencial que a UX tem é fabuloso, sabe? Uma coisa que eu percebo, a gente não combinou o assunto, mas acabou que meio que foi fluindo aqui, né? Eu tinha tanta coisa para propor para vocês, às vezes eu fico me segurando, eu vou deixar um pouquinho eles... Porque a vida está muito dinâmica, né? Mas já que pegamos a seara da formação acadêmica, e o papel que ela desempenha na vida da gente, na vida social também de uma comunidade, no caso que é a cidade de Caxias do Sul. Eu estou falando mais da Universidade de Caxias do Sul porque é de onde eu vim, é o que eu conheço. Né? Então, estou falando mais dela, mas a gente sabe que tem outros players, porque Caxias do Sul se tornou um polo educacional e atrai uma série de instituições hoje múltiplas. Mas o que eu queria trazer não sei se vocês percebem da mesma forma que eu, mas nós, de uma forma coletiva, nós deixamos de valorizar as instituições de ensino às quais nós pertencemos. E ao fazer isso, nós geramos uma falta de pertencimento para nós mesmos. É uma coisa que a gente sabe dar um tiro no próprio pé e nem está se dando conta, né? Por exemplo, se eu falo mal de um lugar em que eu estou utilizando para me qualificar, para me formar, seja no âmbito que for, profissional, profissionalizante, técnico, graduação, né, acadêmica, quando a gente desqualifica o aparelho, a gente está se desqualificando, só que a gente não está dando conta disso. E, ao mesmo tempo, a gente às vezes desqualifica, né? O que eu quero dizer com desqualifica? Não é só falar mal, mas muitas vezes é não falar, porque a minha geração, a do Gasparim, a do Pablo, nós vivemos na pele o orgulho de chegar lá. E a pergunta que a gente às vezes não se faz na atualidade é: você, jovem, que hoje está em qualquer lugar da sua formação, desde o ensino fundamental 1, 2, depois o ensino médio e assim sucessivamente num curso, quantas gerações da sua família precisaram vir antes para você estar onde você está? Só que a nossa geração sabia disso, né? Mas eu acho que nós não combinamos, mas eu acho que mentalmente eu já anotei antes do que você falou. O já gostou. Mas assim, eu estou lá na universidade como aluno e como professor, e agora na Fundação Universidade de Caxias do Sul como membro, né, há mais de 40 anos. Assim, é uma heresia alguém falar que não faz por Caxias, o que nós fizemos por Canela, Gramado também, com aqueles cursos lá, o que nós investimos, né? Assim, é loucura o que a universidade tem feito. O que aconteceu nos últimos tempos, e talvez a nossa conversa aqui na salinha anterior de nós entrarmos aqui, eu acho que nos últimos anos, e talvez o nosso estresse diário, se nós pensarmos naquele professor que nós valorizamos tanto há 40 anos atrás, talvez o Pablo tenha muito mais formação do que aquele professor. O que aconteceu nos últimos tempos, e essa dualidade que tem, a televisão ligada aqui, pode verificar assim, a pergunta que eu faço, por exemplo, como é que vai ter uma saída honrosa em Brasília, né? Ou Brasil? Como é que nós vamos... Porque tem que ter uma saída honrosa, porque a Primeira Guerra Mundial... A Segunda Guerra Mundial é culpa da primeira que não teve uma saída honrosa. Ou seja, numa negociação salarial, numa briga familiar, tu tem que dar uma saída honrosa tanto para o ganhador como para o perdedor. Não pode ter alguém que derrota alguém. E o que vive hoje, né? Eu acho que a imprensa oficial, ela perde o poder, o professor perdeu o poder quando nós deixamos de ser a fonte da informação. Ou seja... Toda a informação hoje, ela é praticamente desconsiderada ou a gente inventa uma narrativa sobre aquilo. E aí você tem hoje, vou pensar nós como brasileiros, principalmente quem está mais informado, quem precisa tomar decisão, nós estamos vivendo num estresse danado, a palavra é essa. Ou seja, nós estamos desconfortáveis, ou seja, vamos para o lado político, eu acho que você falou bem na antessala. A eleição, o presidente não terminou e já está começando a outra.
Ou seja, a gente não consegue discutir isso. E essa desvalorização, tanto do professor como do jornalista, que eu considero, do médico, porque hoje, às vezes eu demoro um mês para uma consulta, mas eu demoro 30 segundos para consultar o doutor Google para desqualificar a consulta que eu tive há pouco. Eu ouço uma palestra e eu desqualifico aquela palestra fantástica, que às vezes a gente paga fortuna por causa de uma opinião numa rede social ou na imprensa. Então, assim, eu não sei se eu me fiz entender, Pablo, mas nós estamos vivendo um estresse danado, ou seja, porque eu vou dizer, nós temos professores, nós temos qualificado melhor do que talvez no passado, porque nós temos ferramentas melhores. Vamos pensar na medicina hoje, você aliar a experiência, a tecnologia e a informação e os medicamentos que vieram, é óbvio que é melhor que no passado. Quando alguém me diz, no passado se vivia mais, é mentira, né? As pessoas viviam muito menos em tempo de idade. Quando o pessoal diz, mas como era bom antigamente na praia, pelo amor de Deus, na praia nós se queimava tudo, não tinha nem banheiro, não tinha nem tal do frigidaire, né? Não é possível que uma vez era melhor sem ter o frigideiro em casa. Mas o que eu quero... O bronzeador era margarina. É isso. Ou a gente se queimava todo. Mas assim, então esse estresse coletivo que nós estamos vivendo, Pablo, talvez foi do momento que, precisamente, a televisão, a imprensa, deixou de dar a notícia para colocar opiniões. Ou seja... e normalmente quando tem opinião, a gente sempre vai pegar um cara a favor e um contra. E aí nós ficamos uma briga e no final não temos uma resposta, nós temos mais perguntas. E a opinião não concernente com a realidade, a opinião em vista de uma lacração. De uma lacração, entende? Para que tenha mais visualização, que tenha mais isso, aquilo e tal. Mas isso que tu estavas falando, Gasparim, já é tema de estudos longos e tal, tudo, e já tem até um termo para isso. Entende? É ocupar as mentes, ocupar a mente das pessoas com determinados assuntos. Você pode ver de que nós estamos, como tu disseste, né? A gente terminou a eleição, já em seguida já está se falando do próximo pleito. E a cada vez que a gente dá um passo em direção a 2026, isso vai se acirrar cada vez mais. Você vai dormir pensando no que eles querem, no que o sistema, de modo geral, quer, você acorda, você sonha com aquilo, certo? Porque você fica agoniado, e você acorda com mais daquilo, certo? Como se fosse uma ração diária que lhe é oferecida paulatinamente para que você fique a serviço mentalmente, com as tuas agonias, com os teus sentimentos, com as tuas frustrações, tudo vira uma energia ali, né? Muito grande em vista de um determinado questão. Hoje já se fala nisso, que é neurocapitalismo, certo? Procurem aí no Google neurocapitalismo, vocês vão ver bastante coisa sobre essa questão. Então, por mais que você esteja de forma aleatória, distraído nas redes sociais, seja ela qual for, o aplicativo ou rede social, ali das tradicionais ou as outras, você está nesse esquema de... A tua mente está sendo trabalhada, tá, a serviço disso. Então, quando você hoje opina, quando você ouve a opinião do outro, há de ponderar também esses sistemas, essas, digamos assim, esses meandros do que estão acontecendo na nossa sociedade como um todo. E não é um privilégio, é só para a sociedade brasileira. Não, é para todas. Por isso que hoje... tanto as redes sociais, seja ela qual for, entende? A escrita, a de vídeo, a que for, ela, por mais que você tenha uma relação ingênua com ela, ao ponto de dizer assim, eu não pago nada, é a minha distração, eu curto, eu passo bastante tempo da minha vida vendo videozinhos, vendo isso, não é algo que é, de fato, pura e simplesmente entretenimento. Pura e simplesmente algo que você possa dizer assim, não dá nada, certo? Porque aquele teu, mesmo que você não curta, mesmo que você não compartilhe, mesmo que você não comente, porque o influencer vai pedir que você faça isso, o simples fato de você, segundos que você deixe na tua timeline ali, aquele determinado conteúdo, agrega poder para alguém, agrega elemento para se decidir isso e aquilo. Entende? Então, nós hoje temos, na coletividade, temos uma relação de, digamos assim, não é de ignorância, mas é de uma infantilidade muito grande em relação a isso que hoje nos toma
mais do que 50% do nosso dia, porque hoje todos nós, no banheiro, no trânsito, no elevador, no próprio trabalho, na igreja. Na igreja, onde eu estava na missa, teve uma senhora que ficou todo o tempo da missa vendo o celular, durante a missa. E eu tenho certeza que é uma senhora que ela é maravilhosa no sentido da espiritualidade e tal, no sentido de práticas religiosas, mas ali, naquele momento, se ela estava preocupada com outras coisas, era melhor ficar lá fora, porque 3 vezes tocou o telefone dela e ela estava olhando o telefone. Uma coisa que eu acho, assim, sensacional a gente parar também um pouquinho para refletir e olhar em que lugar desta reflexão nós estamos, porque a gente olhar, né, aquilo que está acontecendo no nosso entorno, ok, mas a gente não tem gerência sobre isso, né? A gente tem gerência apenas sobre a gente mesmo e muitas vezes estamos replicando o mesmo comportamento e não nos damos conta, né? Quando eu falei sobre essa questão do pertencimento e realmente voltar a honrar, a gente sabe que a supremacia americana passa pelas instituições que estes alunos usaram, né, ao longo de sua jornada. Tanto é que é público notório, a gente vê nos filmes, vê na música, vê em todos os produtos culturais americanos. Estou falando dos Estados Unidos porque eles são reconhecidos na supremacia da cultura deles vendida ao mundo. Hoje tem outros países fazendo isso bem também, mas vou usar um case conhecido. Muitos universitários, eles, depois que estão no mercado de trabalho, eles voltam a colaborar financeiramente com essas instituições, bancando projetos, associando seus nomes, porque é um orgulho, né? Harvard é um caso desses, né? Os notáveis de Harvard, por exemplo, né? Ou de outras instituições americanas. Nós, brasileiros, teve um momento em que a gente se orgulhava, primeiro, por ter chego até o ensino superior, né? Já era um grande motivo de orgulho. E segundo, a instituição que a gente chegava, a gente levava para a vida, né? Eu sou dessa geração ainda, eu ainda tenho muito orgulho da senhora Universidade de Caxias do Sul. Não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho, assim, que é o mínimo a se fazer. É honrar onde você se formou. Mas, para além disso, Gasparim, nós deixamos também, não só de valorizar aquilo que você falou, o professor, que hoje, tudo que você falou está correto, ponto. Mas o que eu quero trazer ainda como um elemento novo, que não foi dito ainda, nós deixamos de aproveitar a presença do professor. Não é nem valorizar, é aproveitar. Às vezes esse professor está ali, né? Ele foi contratado por essa instituição que você está, ele está ali para fazer a mediação entre o conteúdo, o conhecimento e você. É isso que é o papel do professor. O professor é um grande... Ele tem que... Não é facilitar, ele media. Ele te ajuda a encontrar, né? Ele faz edutire, né? Vem de edutire, educação vem de edutire. Tira de dentro e faz você enxergar como aluno estes potenciais, faz você decodificar essas informações. Só que às vezes o professor está ali e o aluno está no celular, está desrespeitando o professor porque ele não o valoriza. E ao não fazer tudo isso, ele perde a oportunidade de aproveitar aquela figura que estava ali com toda a sua experiência, com toda a sua relação com a própria instituição, com a ponte com a instituição, para poder fazer aquilo, um conhecimento. Acaba virando o quê? Nada. Então, a mediação, ela deixou de ser mediação, ela passou a ser uma facilitação. Eu te entrego o livro, eu te entrego a apostila, eu te entrego o link da internet, eu te ajudo a fazer uma reparação, não é construção, uma reparação no teu trabalho de entrega, é reparar, né? Não é construir, que deveria ser o papel do mediador, ajudar a construir, né? Ajudar a pensar. Então, em todos os campos, em todas as esferas, desde o ensino mais básico até o universitário, o formativo técnico, aquele que é complementar, tá sim, o professor tá ali como figura de decoração. Nós deixamos de aproveitar. Olha, tem alguns poréns que eu poderia colocar aqui e gostei de teres colocado isso, Beverly. Hoje, um dos grandes problemas da educação brasileira, de cabo a rabo, da educação infantil ao mundo acadêmico, se chama indisciplina, certo? É não estarmos focados naquilo que é necessário. Concordo contigo em todos os sentidos. Mas tem que fazer um resgate histórico do seguinte: em 89 a gente teve, se não me falha a memória, a proclamação da República, a proclamação da Constituição Brasileira. Foi aprovada. Confere? Ela 89? É de 88 e a aprovação 88, ok. Somente em 98, olha só, 10 anos depois, que nós vamos ter a aprovação da LDB, das Leis Diretrizes de Base da Educação Brasileira, concernente àquela Constituição. Confere? Bem, uma das grandes contribuições, uma das grandes revoluções daquela LDB
se chamava traz à baila, traz a questão para a educação brasileira, o foco nas habilidades e competências, certo? O que aconteceu de 98 até o presente momento? Os colégios, as escolas, todas, e inclusive a universidade, não focou nas habilidades e competências. Continua ainda sendo no conteúdo, continua sendo estritamente no conhecimento e tal. Aqueles cursos, aquelas áreas que conseguiram colocar as habilidades e competências como foco, e o professor, então, mediador das habilidades e competências, vai. Porque hoje, Beverly, o mediador do conhecimento, da fonte do conhecimento e tal, tudo, se antes era o Google, agora é a inteligência artificial. O conteúdo ali, uma síntese sobre um livro, uns tópicos sobre um determinado assunto, hoje é gerado pela inteligência artificial, entende? Então, me dá um trabalho sobre isso. A pessoa vai. Agora, me mostre como aplicar esses conceitos, essas ideias num projeto, numa proposta, dentro do teu campo profissional, aí remete às habilidades e competências, certo? Então, o que eu vejo como um professor que ficou 34 anos em sala de aula, sendo 28 desses na mesma instituição, é justamente essa mudança de que o professor ele tem que ser mediador das habilidades e competências, porque ele identificou no aluno as suas lacunas, identificou no aluno o seu potencial e propõe habilidades e competências, certo? Agora, simplesmente a questão do conteúdo, do conhecimento, então, dá-lhe polígrafo, dá-lhe uma bibliografia, tem aquele livro, tem o capítulo daquele livro, daquele outro livro, etc e tal, tudo. Isso, gente, qualquer aluno que queira de fato fazer o seu currículo, estando em universidade, ele já deveria fazer essa questão, que é uma busca de uma bibliografia básica dentro daquele assunto que eu vou ter com um determinado professor. Hoje, a maioria dos alunos, até no mundo acadêmico, até onde vai o meu conhecimento, não fazem isso. Não leem sequer as 10 páginas que o professor deu de um determinado livro lá para a próxima aula. E depois, na aula, se o professor ousar ou quiser construir essa aula através de um debate, através de uma troca de ideia, através de levantamento de questionamento focado naquele conteúdo, naquelas páginas, ele não consegue. Primeiro, porque o aluno não leu. Segundo, porque o aluno não leu outras bibliografias, não leu outros autores sobre aquele assunto, certo? E aí o que vai acontecer? Vamos àquele estágio mínimo do ser humano, que é o embate para querer mostrar força, para saber quem é mais. Voltamos àquela questão da lacração. Esses dias um professor de universidade falou assim: os meus queridos alunos não têm tempo e não leem o mínimo da minha área. E eu, quando estou lá ministrando os assuntos, eles, entre laptop, entre tablet, entre celular e etc e tal, tudo, eu percebo na testa deles que eles estão anos-luz longe de mim. Pensa a agonia de um professor assim. Depois vem o exame, depois vem as notas, depois vem a formatura, e depois da formatura, essa é um ser a mais na sociedade ali, que vai precisar de um QI, que vai precisar. Ontem mesmo eu fui atrás já estou concluindo, atrás de uma possibilidade de emprego para uma amiga minha que se viu desempregada e tal. E eis que, numa das organizações que eu entrei em contato, a pessoa disse assim: Pablo, ela é formada em quê? Tá, atuou nessa área? Sim. Ela tem outras formações que permite ela ser, de repente, admitida aqui na nossa organização e podendo encaixar ela em outras áreas e tal, tudo. Vem aquilo que tu falavas antes, né? Que hoje você tem especialista numa área, você se formou numa determinada área, mas você tem que ter outras áreas, estratégias correlatas, talvez, entende? Que te ampliem a possibilidade de você, quando necessário, se inserir no mercado de trabalho e, quando necessário, se estabelecer mais ainda no próprio mercado, porque às vezes você tá com um emprego, mas se tu tem outras habilidades, se tu tem outras áreas de conhecimento, de repente a própria empresa vai te valorizar e vai te colocar em outras esferas dentro da organização. Essa pessoa que o Pablo estava falando, voltando lá, aquela figura, né, que está anos longe do professor, né, que está
não acompanha os conteúdos, está distraído e etc., que a gente sabe que é o novo normal, isso é geral, não é culpa de ninguém, é um fenômeno atual, é isso, né? É o que temos para o momento. Essa pessoa é que vai lá depois trabalhar na loja do Gasparini, né, Gasparini? É a mesma pessoa, gente, é a mesma pessoa. Então, que gap, hein? Que talvez vai, porque está distraído, vai 1000 vezes no banheiro no mesmo dia, que talvez no mesmo dia vai tirar um cochilo de meia hora no banheiro. A semana passada, um amigo meu teve que despedir um funcionário porque encontrou no banheiro 2 horas dormindo no banheiro. Não, tem gente que não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Tem gente que não vai para a escola, não vai para aula. Eu fico imaginando, Gasparini, a vida de um empreendedor, a vida de um gerente ou de um administrador, que quando contrata um ser hoje, já está na lata. Desculpa a expressão, quem está nos ouvindo. Já está na testa da pessoa que é vai dar ruim. Vai dar ruim. Está escrito assim, vai dar ruim. Mas a sociedade, mas o Pablo, né, tal, condena o pequeno empresário, né, que dá aquele emprego, né, e recai. Eu diria o seguinte: o empreendedor no Brasil e talvez não sei no mundo, né, está cansando, sabe? Está cansando. Mas o que você falou de não valorizar a UCS e tal, e eu tô lá, eu digo Caxias é Caxias por causa da universidade. Não valorizar a sua instituição, né? A sua instituição. Mas assim, ó, no Brasil, eu tenho amigos que estão morando hoje nos Estados Unidos, foram morar e voltaram, eu já fui para lá. No Brasil, infelizmente, nós temos uma separação, não sei quando aconteceu isso, entre a sociedade que paga os impostos, que trabalha, e o Estado. Ou seja, nós temos raiva do Estado. E, ao mesmo tempo, eu vejo que o Estado parece ter raiva da sociedade. Eu falo isso porque nós temos milhares de órgãos que hoje não atendem o telefone, tu não consegue visitar, tu não é recebido, ou seja, tu vai nos Estados Unidos, agora vamos falar dos Estados Unidos. Gente, o livrinho da Avon é digital, fiquei chocada. Não tem mais o livrinho da Avon. Assim, mas quando você como empresário, como qualquer cidadão, você precisar do órgão do Estado, o Estado tem que estar de portas abertas. Sim. Vamos falar em Brasília, quando eu falei agora, como é que vai ser uma saída honrosa? Vá para Brasília sozinho e tente visitar alguém lá dentro. Os órgãos têm... Aí o pessoal fala contra as armas. A maioria das armas para defender o Estado contra o cidadão está em Brasília, na mão do Estado, para proteger eu não sei quem. Eu não vi tanto guarda lá, tudo armado. Você não consegue entrar nos órgãos. Você não consegue... E começa por Caxias também. Existe hoje... tem que ser por e-mail. Só que eles não respondem. Você vai para os Estados Unidos, você vai lá e fala com o delegado da polícia. Ele te orienta. Passa os bombeiros nos Estados Unidos, o pessoal para tudo para os bombeiros passarem. Mas o bombeiro, a criança quer ser bombeira, a criança quer ser delegado. Então, o Estado no Brasil, e aí, por que às vezes então, o cara se forma tal e não devolve para o... Porque o Estado, ele parece que ele é quase que o inimigo do cidadão comum. É um checkmate das instituições. A gente pegou o gancho acadêmico, escolar, mas ele se reflete em todas essas áreas. Sim, mas tudo bem, mas eu me formo também numa universidade federal, que custa uma fortuna, e eu não devolvo para a Universidade Federal. Olha os prédios, né? Olha quantos doutores saíram das universidades federais. Por que não devolve um pouco do seu sucesso para pintar, pelo menos, o banheiro ou para arrumar o vaso sanitário da Universidade Federal de Porto Alegre? Mas, assim, ó, o que eu falo é o seguinte, eu não sei como é que está, mas, assim, ó, vejo que, se for do Estado, o cidadão comum quer distância. Mas eu vejo o seguinte, aí como participante já de entidades fortes e tal... Meu Deus do céu, como tem dificuldade de você falar com os agentes do Estado. Então, e aqui eu não estou falando de uma pessoa ou outra, mas assim, ou seja, existe um pedestal que você não consegue chegar nas pessoas, você não consegue resolver teu problema. E aí que vem, né? Vamos pensar em Brasília agora. Se você precisar entrar em Brasília, você primeiro tem que ter alguém de lá. Ou contrata um bom advogado de lá. Então, assim, um absurdo que nós estamos falando. Vamos pensar agora, a própria universidade, que eu estou na fundação lá, os processos, tudo, a universidade não consegue falar com o Estado, que é o seu órgão. Meu Deus do céu, então você passa num concurso hoje e você se encastela. Então, esse retorno que a sociedade dá, então a sociedade se cansa, e pelo menos é o meu diagnóstico, tá? E de alguma forma não retribui. Porque também, vamos lá,
O Estado é o nosso paizão, é a nossa mãe, ele é o meu protetor. Mas e por que eu não, como sociedade, não estou querendo respeitá-lo? Ou seja, mas é preciso respeitar do outro lado. Então, esse fosso que tem entre o Estado e o cidadão, e o Estado como um todo, né? O cara que tem o poder da caneta é muito grande. Então, essa minha, talvez, meu desabafo, né? Porque, ao mesmo tempo, eu preciso criar órgãos, né? Vamos lá, tu precisa ter um contador hoje para trabalhar para o cidadão, ou para o empresário, ou para o bodegueiro, que eu falo, para falar com o Estado, para recolher imposto. Então, Pablo, vamos lá. Tem uma ofensa maior, por exemplo, hoje chamado precatório. O que é o precatório? Na grande maioria, pode ser um ganho salarial, mas pode ser, Pablo, que a tua mãe ou teu pai tinha um terreno aqui na cidade e tiveram que abrir uma estrada. O que o Estado faz? Te tira a casa, te tira o terreno e te dá um precatório. Te dão uma indenização que jogam para o precatório a pagar. Mas nunca recebe. Então, na próxima encarnação. Devo, não nego, pago. O Estado devia ser o primeiro a dizer, não, Pablo, eu tirei... Mas há que se ponderar que, olha só, então tem o precatório porque é para os simples mortais. Agora, tem a dívida pública que é honrada e que é feita de qualquer jeito para se pagar a dívida pública, aos juros. Não a dívida em si, ao juro. Então, no Brasil, há essa dicotomia também. E há também, no Brasil, muita falta de noção. O que é Estado, o que é de Estado e o que é de governo. Então, hoje, muitas vezes eu vejo que o Estado, não defendendo o Estado, muito pelo contrário, ele é sequestrado por um determinado governo. Um determinado grupo de pessoas que chegaram ali e disseram, não, agora as coisas vão andar desse jeito porque nós queremos desse jeito. Então, enquanto nação, país, enquanto nação, povo, país, enquanto território, a gente não ter bem claro de que haja que o governo que tiver, as questões de Estado têm que permanecer, têm que se manter, e é uma questão de honra de se manter e não deixar nenhum governo temporário, que o governo é temporário, é 4 anos, mais 4 anos e ponto e basta, entende? Se estabeleça como os senhores acima das leis, certo? Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que respeitar as leis. Se a gente quer civilidade, se a gente quer segurança, além da segurança pública, etc e tal, tudo, nós temos que ser os primeiros defensores de que se sigam as leis. Agora, não querem seguir as leis? Vamos promover outras leis para seguir leis. Agora, ficar com ações, etc e tal, tudo, e depois a lei, a gente doma a lei, não existe, não pode se permitir a isso. Por quê? Porque nós, como país, o Brasil é continental, o Brasil é imenso. O Brasil hoje, quando a gente fala em Brasil, tu tem que dizer que Brasil tu está falando, certo? Que parte do Brasil tu está se referindo. De tão grande que nós somos, e que bom que somos grandes, sabe? Então, o que nós temos que pensar hoje é manter a questão de seguir as leis. Tem lei, está seguindo a lei, temos que seguir as leis. Não querem essa lei, vamos fazer um processo de ter novas leis, então. Não estou falando em renovar a Constituição, porque o Brasil renova a Constituição muito rápido. A gente nem sequer, sob o meu olhar, a gente nem sequer respeita a Constituição e já ficam querendo falar de se ter uma nova Constituição. Então, temos que primeiro respeitar o que temos ali. Certo? Perfeito. Gente, eu preciso fazer um intervalo bem rapidinho. O assunto pegou fogo agora, né? Mas a gente tem que dar essa paradinha. Eu vou pedir licença a vocês. A gente vai para o intervalo. Na sequência, nós já voltamos com o Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nentepai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983 6066.
11h44. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a temperatura? 18 graus. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32217164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Orquídea mais molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h47, 11h47, e o debate esquentou aqui também no intervalo, viu? A gente estava aqui, só faltou a gente pegar aqui, levantar e começar, né, ou se abraçar, né? Porque aquela história, a gente ri junto, a gente chora junto, não sei mais qual a perspectiva, né? Estamos aqui começamos a falar sobre pertencimento, comportamento social, essa conduta, muitas vezes, de não valorizar o professor, a instituição que você estuda, que você participa, que você se qualifica, e como isso também é um fenômeno que se percebe em outras esferas, na política, no setor privado, enfim, na vida social, na vida das relações da pessoa. Isso é uma reflexão deste comportamento que vem antes, né? Então, nós estávamos conversando sobre isso, o Pablo e o Gasparim fizeram várias analogias interessantes. Você, nosso convidado, quiser participar conosco, tem o WhatsApp 999530616, mas já vou dar um alerta aqui. Como a gente avançou um pouquinho no intervalo, eu tenho menos tempo de programa, eu quero deixar que vocês falem, porque se eu começar a falar aqui também, a gente vai puxar esse tema para outras perspectivas, e a gente já ficou numa que já dá pano para manga, né? Que é essa questão do pertencimento. Mas assim, ó, por que eu falo? Cara, assim, ó, eu sou, aí puxei para minha mãe, né? Por que o Gasparim está preocupado com os outros? Né? Então, tu já deu resposta, ele puxou tua mãe. Nós temos lá os 5, 10%, que é o Pablo, e a Bebe também que nós estamos preocupados com o outro. Eu participo todo final de semana de alguma coisa para ajudar alguém. Eu não penso só na minha empresa. Como presidente da SIC, como no Cindy Loja, ainda na FEComércio hoje, cara, eu sempre digo, se eu entrar numa entidade e pensar no meu negócio, estou fora. Ou seja, muitos diretores que a gente convida, eles confundem, né? Cara, tu não pode entrar numa entidade e pensar no seu negócio.
tem que pensar no coletivo. E eu penso muito no coletivo. E eu falava no recreio agora, dizia o pessoal, no recreio, Gostei. porque nós estamos numa aula agora com o Pablo aqui, né? Mas tomamos um café, no café, e o Pablo não trouxe nem um biscoitinho, né, para nós comer no recreio. Aqui. Lamentável, já foi melhor, né? Foi melhor. O professor não pode comer a merenda do colégio, tu sabia disso? Mas assim, ó, o que eu falo é que esse programa serve também para despertar as pessoas. O professor está lá para despertar. Eu digo o seguinte, eu olhando para trás, eu digo o seguinte, se eu não tivesse tido lá no Exército, por exemplo, o subtenente Onofre, que eu perdi há poucos dias, que foi meu compadre de casamento, ele dizia o seguinte: Gasparim, tu não tem nada a fazer, cara, faz o curso de cabo. Ele me obrigava a fazer as redações. E eu olhando para trás, puxa vida, se não fosse ele, cara, eu não teria sido sargento, eu não teria sido empresário, tal. Então, o jovem hoje que está revoltado com a vida, ouça aquele professor, ouça a Beverly falando, ouça o Pablo, alguma coisa assim, porque é o seguinte, ó, eu acho que até uma certa idade o cara tem que ser fogueteiro mesmo, o cara tem que fazer tudo na vida, mas chega um momento que você vai ter que ser bombeiro. Eu quando vejo na universidade, por exemplo, 9 horas vai ter reunião de professores, então não vai ter aula depois do recreio. O pessoal bater palma, meu Deus do céu, mas você está pagando para ter aula. E você me diz que você está aplaudindo porque não vai ter aula. Está errado, entendeu? Então é o seguinte, ó, lá na frente, né, eu sempre digo, né, às vezes a mocinha, aquela bonita que todo mundo quer sair com ela lá no colégio, no início, quando ela é bem novitinha, ela aceita qualquer coisa, mas na hora de casar, ela quer um cara mais formado, entendeu? Então é o seguinte, a vida vai te cobrar aí na frente. Quando eu vejo, por exemplo, esses empréstimos, assim, ó, por que eu falo? Esses empréstimos consignados para os aposentados, puxa vida, pagar 3 ou 4% de juro ao mês, eu fico chateado, porque isso equivale a um ano de poupança. Você demora um ano para ganhar 4% e você vai pagar isso no mês. E outra, se você ganha 1.500 pila por mês, e você pegar 30% do empréstimo durante 3 anos, você vai ficar 3 anos amarrado. Agora, Gasparim... Assim, então eu fico nesse ponto. Assim, eu acho que existem pessoas que pensam no coletivo. Então é o seguinte, vamos ouvir as pessoas com experiência, vamos ler notícia, tá, Pablo? E não narrativa, ou fake news, sabe? Ou filmezinho, cara. Vamos ler pelo menos, pega o jornal, lê não só a manchete, mas lê também o que está escrito lá. Então, porque a vida vai nos cobrar. É isso que eu queria... Não, o que tu fazes aqui é quase dar um conselho, né? Se conselho fosse... O problema é que as pessoas não estão escutando, Gasparim, embora o teu conselho seja ótimo, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma sociedade de espetáculo, né? De muitas luzes, de muito colorido, a gente também está falando, Gasparim, de um contexto no qual o professor, para poder dar aula, olha que loucura isso, né? Voltando ao gancho que é o início lá do programa, né? O papel do professor, a valorização dele, e não só a valorização dele, o aproveitar o professor, que é maior do que valorizar. Aproveitar é maior. Mesmo que eu tratasse mal, Pablo, um professor, mas eu aproveitasse, ainda o mundo não estaria perdido, porque eu aproveitei. Lá pelas tantas, quem sabe eu reconsiderasse, né? Agora, quando eu não valorizo e eu não aproveito, então piorou, né? Piorou a situação. Cada vez ela fica pior. E quando o professor tenta se adaptar para poder existir, para poder que as instituições que estão no checkmate não ruam, que elas fiquem em pé, mesmo bambaleando, como a gente costuma dizer, o professor se adaptou fazendo um espetáculo. Hoje, o professor, quando eu falo professor, não é só o professor do ensino secular. Às vezes é o professor que é o mestre no teu trabalho, é a pessoa que te inspira, é a figura, né, a metáfora, a ideia do professor. Essa pessoa, ela tem que entreter. Nós vivemos numa sociedade de entretenimento. Então, para que eu tente ser escutado, nem que seja uma parcelinha do que eu vou falar, eu fico me chacoalhando. Sabe aquele boneco inflável que fica se chacoalhando? Então, boneco de posto. Boneco de posto. Tanto é que qual é o professor mais admirado, Pablo, até para dizer, nos cursinhos? É o professor que dá show. Que dança, pula, planta bananeira exatamente. E tal, tudo. É a sociedade. E aí eu te pergunto, ok, este aluno decorou um conteúdo para passar no vestibular a partir, né, de um entretenimento para encher a linguiça da cabeça dele. Isso virou conteúdo? Vai ser decodificado para entregar para o mundo, seja lá a esfera que ele vá
versar no mundo, no trabalho, na vida, né? É a mesma coisa que quando eu... Vou voltar lá no início. Se eu me relaciono afetivamente com alguém, namoro, caso, noivo com alguém, e eu fico o tempo inteiro dizendo, aquela pessoa é ruim, não presta, não sei o quê, não sei o quê. Estou o tempo inteiro falando mal. Por que casou? Estou o tempo inteiro falando mal da minha instituição, da minha escola, do meu trabalho. Porque está lá. A gente precisa refazer as nossas perguntas, né? Um mundo que pede boas perguntas. Tu me fez lembrar de uma notícia dessa semana de que um indivíduo, ele cometeu um crime só para ser preso, para não ficar morando com a mulher. Eita. E sabe qual foi a pena dele? Não. Prisão domiciliar. Nas redes sociais. Se é verdade, não sei. Mas é mas boa, enfim, né? ilustra a questão aqui. É Mas eu vejo assim, ó, do que o Gasparim pontuou, que tu colocasse também, Bebe, eu vejo assim, de que nós hoje, talvez, né? O Gasparim falou ali de que quando ele era jovem ele olhava os empresários, olhava as pessoas que empreendiam e tal, tudo. Eu acho assim de que o ser humano tem um poder muito grande, que é o poder da admiração, certo? Então hoje, como pessoas adultas, como pessoas no mundo, a gente tem que descobrir muito bem quem desperta a admiração. O meu olhar, o olhar que nós temos do dia a dia, que a gente lança, seja lá para onde for, né? Para o ecrã ou para qualquer outro lugar, está trazendo para nós, alimentando o nosso poder de admiração. Em que sentido? O que me promove? Eu ser uma pessoa melhor, eu potencializar meus dons e talentos, as minhas habilidades e competências. Quem eu ando? Eu acho que assim, que o professor é aquilo ou aquele que desperta em nós admiração e que a gente, no nosso organismo, no nosso ser, diz assim: vai lá e faça. Eu quero ser igual, eu quero seguir, eu quero me espelhar ali, certo? Então, hoje, se você chama de influencer, se você chama de mito, se você chama do que for, tem que ter o primado de que desenvolve em ti aquilo que o Gasparim estava falando, o altruísmo, de querer ajudar os outros, de querer promover a vida, de querer defender a dignidade de todos os seres e tal, tudo. Então, que nós possamos, seja a idade que nós estivermos ali, descobrir quem é o professor hoje que me estimula, quem é o professor hoje ou a professora hoje que me ajuda a promover em mim o que de melhor eu tenho, certo? Porque eu acho que é isso que a vida quer, é que a gente, de fato, se estabeleça nesse mundo, na existência, usando aquele potencial imenso que está em cada um de nós. Eu acho que seria extremamente frustrante você estar nos últimos segundos da tua existência ali, moribundo numa cama, ou talvez ali já com os órgãos chegando ao final da sua vitalidade, e você passar a tua existência na tua mente, no teu coração, e perceber que você não aproveitou aquilo que deveria aproveitar, que é o teu grande potencial humano de fazer a diferença, não para o mundo, não para a tua família, mas para ti mesmo. No passado, né, lá na era agrícola, a gente estudava, por exemplo, porque era um privilégio. Estudar era um privilégio. As pessoas sabiam disso, então elas estudavam porque era um privilégio. Depois, conforme foi passando o tempo, elas estudavam porque elas precisavam se qualificar para continuar no lugar hierárquico na sociedade que elas tinham. E, mais recentemente, na história da modernidade, a gente estuda para vencer etapas de vida. A gente linka as nossas etapas de vida com momentos, né, formativos. Eu estudo, são divisores de etapas da vida, né? Só que agora a gente deixou de se perguntar para que isso? O que cada etapa, né, de vida para a qual a gente se forma, se qualifica, se prepara, o que é esperado da gente nessas etapas? Nós deixamos de ter expectativas com as pessoas. Um porquê e um para quê. Exatamente. Um porquê e um para quê. Por que eu estou estudando? Eu, quando estava ainda como professor, muitos alunos perguntavam, para que ver esse assunto? Uhum. Para que ver esse conteúdo? Certo? Então, há dentro do ser humano já o próprio questionamento sobre o porquê e o para quê. Só que não há vida sem um porquê e um para quê, sabe? Não há... Por que você saiu da cama? Para que você está respirando? Certo? Por que você sai para trabalhar? Tem que ter um porquê e um para quê. E esse porquê e para quê tem que te promover. E esse porquê e para quê tem que preservar o direito do outro também se promover. Certo? Senão não tem razão de ser, certo? Para que serve, né? Sim.
Olha, hoje a gente quase que fez um desabafo. A gente vai fazer um tratado aqui, né? Da retomada ao aproveitamento, né? Do aprendizado como algo que seja gostoso, que seja bom para todas as pessoas, né? Encontrar um propósito que seja adequado. Mas também não pode levar aquela ideia, Beverly, de que de ser bom, que seja extremamente fácil, que seja sempre lúdico, que seja sempre divertido, certo? Você não pode, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu acordei tão mal que a sensação que eu tive é de que o dia todo ia ser uma verdadeira M. E vai ser. Daí, sabe o que ela disse? De que quando chegou 10 horas da manhã, ela estava atravessando a rua e uma ex-aluna dela saudou ela. E ela disse, eu não reconheci ela, mas ela certamente foi minha aluna porque ela veio de uma forma tão festiva me abraçar e isso mudou o meu dia, certo? Então, veja bem, a vida é essa fluidez de momentos bons e momentos iguais. O trabalho, o trabalhar para estudar, o relacionamento sempre vai ter momentos de dificuldades para você superar, para você criar aqueles anticorpos necessários para você, no dia seguinte, no momento seguinte, estar apto a vivenciar um grande momento. Lembra que eu falava num programa anterior? A vida não é feita só de extraordinário. A vida é porque tem muito ordinário, muito cotidiano que te prepara para o extraordinário. Se você não se habilita no ordinário, como que você vai chegar no extraordinário? Nem vai ver quando acontecer, né? Pablo, obrigada pela presença. Gasparim quer dizer teu fechamento? Eu acho que se a avó não ensinou, se você acha que a vida não é nada, lembrar de, pelo menos, aprender a classificar as frases, né? Lembrar que toda frase tem o sujeito e o objeto. Se você não for o sujeito, você vai sofrer ação, vai ser objeto. Então, ou você é objeto ou é o sujeito. Então, lembrar que a vida vai nos cobrar isso, né? Lembrar que, novamente, se você não for o sujeito da ação, você vai sofrer a ação. Obrigado, hein? Meu Deus! Coroas, tenho dito, né? Parabéns com estrelinha, diria uma professora das antigas. Ganhou estrelinha do Paulo. Gente, a gente está brincando aqui, mas o assunto é sério. Sim. Agradeço a todos pela companhia. A gente fica com o conteúdo armazenado em vídeos no Facebook, já está lá, já estou levantando